Salve geral! Vamos aí então, atendendo diversos pedidos de uma pessoa, vamos comentar rapidamente aqui e resolver duas paradas aqui de aplicação de lei dos cosseno e lei do seno. Lei dos cosseno é o seguinte, eu tenho um triângulo qualquer, esse é um detalhe interessante, e a lei dos cossenos diz o seguinte, você pega um quadrado, ou o lado, eleva ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Menos, duas vezes, esses dois, vezes o cosseno do ângulo oposto. Detalhe, eu começo a brincadeira aqui pelo ângulo oposto. Tá? Então, tem lá uma parada, uma questão que o ângulo que está sendo destacado é esse. E eu tenho que começar a lei dos cossenos por esse lado. Quadrado desse lado é igual a esse quadrado, mais esse, lembrando Pitágoras, menos duas vezes esses dois, vezes o cosseno do ângulo oposto aqui. Essa é a lei dos cossenos. Quando que eu uso? Quando eu tenho envolvido na brincadeira três lados e um ângulo. Tá? Muito usada essa lei. Exemplo de aplicação disso aqui. Vamos nesse. Então, um professor de geografia forneceu aí dados para os alunos. Os dados são esses aqui. Aqui nós temos próximo aí de São Paulo, né? A cidade de Campinas, Sorocaba e a cidade de São Paulo. Está formando aqui um triângulo equilátero, diz o enunciado, de lado 80 km. Tá? E eu tenho aqui a distância de São Paulo a Guaratinguetá, 160 km. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E ele pede a distância aqui de Sorocaba a Guaratinguetá. Certo? Bom, vamos nesse. Vamos para a resolução. Isso aqui é um triângulo equilátero, de lado 80 km. Se é triângulo equilátero, aqui é 60 graus. 60 com mais 90, aqui o que deu? 150 graus. 150 graus, o que a questão pede aqui? A questão pede aqui a distância SG, Sorocaba, Guaratinguetá. Certo? Essa distância aqui, ó, mostrar aqui, né, para ficar um pouco mais claro isso. Então a distância pedida é essa daqui, ó. Sorocaba, Guaratinguetá. Esse triângulo aqui, olha, esse triângulo aqui, a gente vai trabalhar, aqui é 80. Aqui é 80. Lado de um triângulo equilátero. Aqui 160. Dado pela questão. Nesse triângulo vermelho aqui eu tenho 150 graus aqui, eu tenho 80 aqui, 160 aqui, três lados e um ângulo. Lei dos cossenos neles. Lei do cosseno, começando por esse lado aqui, o lado, né, que a gente vai chamar aqui de AD. Certo? Então, lei dos cossenos, AD ao quadrado é igual a esse quadrado mais esse, tá aqui, menos duas vezes esses dois, tá aqui, vezes o cosseno de 150. Cosseno de 150 é o oposto do cosseno do suplemento. O que falta para 180? 30. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno do suplemento é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Quadrado aqui, 80 vezes 160 é isso. Esse 2 aqui eu faço questão de deixar aqui para poder cortar, olha. Corta com esse aqui. Tá? Cortou. Menos com menos fica mais. Tá? Fazendo as contas aqui. Coloco 6.400 em evidência. Tá? AD está ao quadrado, então raiz quadrada positiva disso. Raiz quadrada de 1.600, de 6.400 é 80. Está aqui. O resto é o número irracional. Então, resposta aqui é a distância Sorocaba, Guaratinguetá, 80 vezes raiz quadrada de 5 mais
2 raiz quadrada de 3 quilômetros. É isso. Fechou essa questão, esse exemplo de lei dos cossenos. Certo? Vamos para a próxima lei, que é a lei dos senos agora. Tudo bem. A lei dos senos é o seguinte. Triângulo, qualquer tipo de triângulo, tá? Um lado sobre o seno do ângulo oposto, igual ao outro lado pelo seno do ângulo oposto. Pronto, é isso. Ou isso. Ou isso aqui ainda. Dois lados e dois ângulos. Ou ainda eu posso igualar qualquer razão dessa com o raio da circunferência circunscrita, mas não é o caso aqui que a gente quer comentar aqui. A gente quer comentar quando envolve dois lados e dois ângulos. Então, lado pelo seno do ângulo oposto é igual lado pelo seno do ângulo oposto. Acabou, é isso. Exemplo. Então tem uma questão aqui. Triângulo ABC, isósceles, de base 2A, quer dizer, esse lado aqui é igual a esse. E muito interessante aqui esse detalhe. Esse triângulo é semelhante a esse. Tá? Diz o enunciado que esse ângulo é 30 graus, como ele é isósceles, aqui também é 30 graus. Como ele é semelhante a esse, triângulos semelhantes têm os mesmos ângulos, tem três pares de ângulos congruentes. Então, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 30. Como esse lado é o dobro desse, a razão de semelhança desse triângulo para esse é 2. Tá? Então, esse lado é o dobro desse, esse lado é o dobro desse. Tá? Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então, eu vou vir aqui, descobrir esse lado. Consequentemente, eu descubro esse e aí eu trabalho nesse triângulo para calcular o segmento C. É isso. Bom, aqui é 30 graus, eu vou chamar esse lado aqui de Bzinho, esse aqui é igual, lei do seno neles. Bzinho sobre seno de 30 é igual 2A sobre seno de 120. Tá? 30 mais 30 de 60 para 180, 120. Aqui, aplica aqui seno de 30, meio seno de 120 é igual seno de 60, que é o suplemento, é igual, raiz de 3 sobre 2, corta esse 2, tá? Isola o B aqui, B é igual 2A sobre raiz de 3. Se esse lado mede isso, esse aqui é metade, razão de semelhança, 2. Então aqui fica A sobre raiz de 3, e aqui também. Então, o que eu tenho? Esse lado que mede 2 sobre A raiz de 3 e esse lado que mede A sobre raiz de 3. Metade desse. Que é 30, 60. Para 180 falta 120. Aqui eu vou de lei dos cossenos. Aqui eu vou de lei dos cossenos. Certo? Lei dos cossenos aqui. Vem aqui. Ó. Esse quadrado é igual a esse quadrado mais esse, aqui, menos duas vezes esse por esse, vezes cosseno de 120, que aqui é 120. Pronto, tá? Agora é álgebra aqui, né? Um pouco de álgebra. Quadrado aqui, eu nem racionalizei, porque ia elevar ao quadrado, não precisa, não faz sentido, vai perder tempo. Quadrado aqui, esse por esse, essa continha aqui dá 3, A vezes A ao quadrado. Cosseno de 120 é o oposto do cosseno de suplemento, menos meio. Menos com menos mais. Corta esse 2 aqui. Então aqui fica 4 mais 1, 5. Mais, né? Mais 2, 7. 7A sobre a raiz de 3. CE vale, né? Que a gente chamou de x aqui. Raiz quadrada disso, A ao quadrado, raiz quadrada é A. 7 sobre 3, raiz quadrada disso. Esse é o lado CE. Acabou, fim de conversa. Era hoje. Hoje era esse o recado, tá? Queria passar a meia boca aí, né? Atendendo uns pedidos dos gafanhotos aí. Até a próxima, aquele abraço. Obrigado por quem suportou ver isso aqui.